Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é o único domingo do ano em que o diabo fala na liturgia. Durante todo o ano nós escutamos o inimigo falar, mas ele possesso em alguém, ele se manifestando em alguém. E o Senhor Todo-Poderoso o expulsa, porque onde Jesus está, Satanás não permanece. E hoje nós vemos o inimigo tal como ele é. Diz o evangelho de hoje que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto e lá ele foi tentado. Depois de 40 dias jejuando, o Senhor teve fome. E o inimigo tenta Jesus 3 vezes. Pois hoje no evangelho o inimigo se manifesta tal como ele é. Se apresenta ao Senhor para tentá-lo 3 vezes. E o interessante do evangelho de hoje, um fato curioso, é que o evangelho começa dizendo que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus para o deserto. Mas como que o Espírito de Deus conduziria Jesus para o deserto para ser tentado? Sim. Mas a grande intenção não foi o Espírito conduzir para que ele fosse tentado e cedesse à tentação. Ao contrário, o Espírito conduz Jesus para que ele vença a tentação e nos dê o exemplo. E Jesus vence o inimigo na tentação do ser, na tentação do ter e na tentação do poder. Nós estamos no tempo da quaresma. O evangelho de hoje nos mostra Jesus vivenciando a sua quaresma, onde ele ficou 40 dias e 40 noites em oração e jejum, logo mais teve fome e foi tentado pelo inimigo, pelo diabo. E nós estamos vivenciando a nossa quaresma. Quaresma é essa batalha espiritual. Quaresma é querermos vencer os nossos desejos mais desequilibrados. Quaresma é querer vencer a nós mesmos e deixar Deus reinar em nós. Quaresma é esse tempo de purificação, penitência, oração, jejum, combate espiritual, caridade. E nós adentramos a nossa quaresma na quarta-feira de cinzas. E é na quarta-feira de cinzas que nós tomamos consciência de 3 armas que aparecem no evangelho de hoje para batalharmos neste retiro espiritual, que são esses 40 dias nos preparando para a Páscoa do Senhor, para a ressurreição de Cristo. Porque é para isso que a quaresma nos faz caminhar, para a ressurreição do Senhor. E o evangelho nos apresenta armas. Armas para nossa batalha espiritual. E se nós travarmos a nossa batalha espiritual contra o inimigo, com essas armas oferecidas no evangelho de hoje, tenho certeza que nós iremos vencer toda e qualquer tentação, como Jesus também venceu a tentação no deserto. A primeira arma, nós temos o Espírito Santo. Nós somos uma igreja do Espírito Santo. Nós somos batizados e temos o Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. E do mesmo jeito que Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto, nós também cremos que é o Espírito que vai nos conduzir nesta quaresma. É o Espírito Santo que vai nos conduzir para a Páscoa do Senhor. Pois bem, até mesmo os propósitos que nós escolhemos fazer para esta quaresma, a sua penitência, seu sacrifício, sua mortificação, aquilo que você escolheu como um propósito que você quer viver durante essa quaresma, eu te pergunto, você convidou o Espírito Santo para te ajudar a escolher aquilo que você quer vivenciar durante essa quaresma? Porque muitas vezes nós somos motivados por emoções ou por escolhas na carne e às vezes nem conseguimos concluir bem nossa quaresma porque não foi o Espírito que me ajudou a escolher, fui eu que escolhi sozinho. E é preciso invocar o Espírito Santo, confiar que é o Espírito que vai nos conduzir, como conduziu Jesus no deserto, para que possamos cumprir aquilo que estamos dispostos a viver durante esse tempo da quaresma. Você deve ter feito um propósito, uma renúncia, um sacrifício, uma penitência, e isso vai te preparar para a quaresma, durante a quaresma, para a Páscoa do Senhor. Pois bem, que seja uma decisão e uma escolha na graça do Espírito Santo.
porque só Ele é que pode nos encorajar e nos fortalecer para caminharmos até a Páscoa do Senhor. Foi o Espírito Santo que conduziu Jesus no deserto, mas não para ceder às tentações, mas para vencê-las. E o Senhor venceu as tentações. Depois, a outra arma que nós temos é o jejum. A palavra de Deus nos diz, toda vez que nós lemos na Sagrada Escritura sobre o jejum, nós sempre percebemos que por trás do jejum que agrada a Deus tem sempre uma vitória. A primeira vitória nós vemos hoje no Evangelho. Jesus, depois de jejuar 40 dias, ele vence Satanás, vence o inimigo. O demônio tenta Jesus 3 vezes. Se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Se tu és filho de Deus, atira-te daqui, teus anjos vão te salvar. Eu te dou todos os reinos da face da terra, se você se prostrar diante de mim e me adorar. Mas Jesus vence, porque Jesus jejuou, Jesus orou. Porque depois de todo o jejum que agrada ao Senhor no Espírito Santo, vem sempre uma vitória. Quem pode esquecer de Moisés, quando Moisés também jejuou 40 dias no Monte Sinai, e depois viu a vitória de Moisés, porque Moisés desejava ver a Deus face a face, e Deus se manifestou a Moisés. Moisés viu a Deus. Ali acontece essa graça na vida de Moisés. Depois de 40 dias jejuando, a manifestação de Deus. O jejum atrai a manifestação de Deus na nossa vida. O jejum nos dá a face de Deus. O jejum nos revela quem é Deus. Quem pode esquecer de Daniel, o profeta, quando foi levado escravo para a Babilônia? Ao chegar lá, ele precisaria comer aquilo que os pagãos comiam, comer aquilo que os idólatras comiam, e ele fez o jejum de 10 anos se alimentando apenas de legumes. E depois daquele jejum de 10 anos, só com legumes, Daniel recebe revelações de Deus, profecias do Senhor, e Daniel foi fiel ao Senhor. Também veio na vida de Daniel a vitória. Como esquecer do apóstolo Paulo, que jejuou 3 dias, e depois do jejum de Paulo ele assume a missão e se torna o apóstolo das nações. Paulo é fortalecido na graça de Deus durante 3 dias de oração e jejum para assumir a missão que Deus tinha preparado para ele. Como podemos esquecer da rainha Esté? Esté, que soube que a vida dela estava ameaçada e seu povo também estava ameaçado. Esté convoca o povo para que ela e o povo pudessem jejuar e orar na presença do Senhor. Enquanto eles oravam, o rei se agradou de Esté e revogou a sentença da ameaça da morte de Esté. E nem Esté foi atingida, e nem o povo de Deus, nem o povo da rainha Esté foi atingido. Porque o jejum também pode nos ajudar a revogar sentenças. O jejum pode transformar situações na nossa vida. Assim foi na vida de Esté. Uma sentença já dada, mas pelo jejum foi revogada e a vida dela foi salva e do seu povo. Pelo jejum, Paulo assume a missão sem medo de ser escolhido por Deus para ser apóstolo. Pelo jejum, Deus se manifesta e a presença de Deus acontece na vida de Moisés. Pelo jejum, Daniel recebeu também a profecia e assim foi fiel ao Senhor 10 anos se alimentando de legumes. E ali ele foi fiel ao Senhor e não cedeu à tentação de adorar falsos deuses. E Josué, quando Moisés caminha com Josué para a terra prometida, ao chegarem lá Moisés não entra, mas Josué entra com o povo na terra prometida. Mas houve uma batalha em que Josué foi derrotado. E ali naquele momento Josué se pergunta: Senhor, por que estávamos contigo e tu conosco, Senhor? Como acontece isso? E Josué resolve jejuar. E em jejum Deus deu revelações a Josué de onde estava o problema daquela derrota. Era o pecado do povo. Por causa do pecado do povo, Josué perdeu aquela batalha. Mas quando Deus revelou isso a Josué, logo em seguida, depois do jejum e a oração, ele vence. Porque Deus também, pelo jejum, pode nos dar revelações.
Quantas coisas nas nossas vidas estão obscuras, escondidas, não sabemos interpretar, entender, escolher, estamos em dúvida, confusos, na incerteza de tantas coisas. O jejum pode nos ajudar a compreender muita coisa. Deus também se revela pelo jejum e nos dá revelações de coisas que estão muitas vezes escondidas e que precisamos entender para caminharmos na luz do Senhor e na verdade de Cristo. Eu tenho um amigo que estávamos uma vez no centro de São Paulo e apreciávamos aqueles arranha-céus, né, os grandes prédios com muitos e muitos andares. E ao olharmos para aqueles prédios, e ele era engenheiro, ao olharmos, eu, que não sou da engenharia, fiquei encantado com a altura dos prédios e a quantidade de andares, enquanto que ele, com o olhar de engenheiro, estava pensando sobre o alicerce daquele prédio. Quanto mais alto, quanto mais andares, quanto mais estrutural, quanto mais arranha-céus, mais o alicerce tem que ser bem feito. E ele dizia, eu não estou encantado nem pensativo com a altura desse prédio, mas como foi o alicerce, como fizeram para alicerçar esse prédio. Assim é o jejum na nossa vida espiritual. Muitas vezes nós estamos no edifício da vida espiritual. Estamos caminhando muito bem espiritualmente, mas cuidado, sempre olhe o alicerce da tua vida espiritual. O que você está fazendo para que o edifício que você construiu da tua vida espiritual não caia, não desmorone. Nós precisamos estar sempre olhando para o alicerce que colocamos. E hoje o Evangelho nos dá o alicerce que é o Espírito Santo, o alicerce que é o jejum, o alicerce que é a oração. O alicerce que é a palavra de Deus. Porque no Evangelho, Jesus rebate Satanás. Quando Jesus é tentado com a palavra. O demônio conhece muito bem a Sagrada Escritura. Conhece a palavra de Deus do começo ao fim. E é com a palavra de Deus que o demônio conhece que ele tentou Jesus. Satanás disse, está escrito, você não está com fome? Pois confia no teu pai, acredita. Teu pai que alimenta a tantos, teu pai que deu maná no deserto, não vai alimentar a tua fome? Se tu és filho de Deus, transforme as pedras em pães. E Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás tenta Jesus com a palavra. Depois ele diz, também está escrito, que os anjos de Deus virão ao teu serviço, te atira dessa montanha, desse penhasco, e teus anjos te salvarão. E ele diz, adorarás só a um e só a ele servirás, e não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito, Satanás. Então, com a palavra de Deus, o próprio inimigo tenta Jesus. E Jesus rebate com a palavra. Assim também precisamos nós estarmos firmes, alicerçados na palavra, para não nos deixarmos iludir pelo pai da mentira, o pai da confusão, o pai da sedução, que é o inimigo de Deus. Porque o demônio ele é tão astuto que ele é capaz de pegar uma verdade da nossa fé, aquilo que a gente mais crê, e usar aquilo contra nós mesmos. E se não tivermos alicerçados, o nosso prédio espiritual ele desaba. Por exemplo, qual verdade maior do que saber que Deus nos ama? Que nós somos amados imensamente por Deus, amados e sonhados eternamente por Deus. E que nada nem ninguém, situação nenhuma, pode mudar o amor de Deus por mim e por você. Mas com esta mesma verdade, o inimigo pode nos dizer, Deus te ama e você sabe disso. Então se você começar a faltar à missa, isso não vai mudar o amor de Deus, porque o amor de Deus é eterno na tua vida. Se você deixar de rezar o terço, fazer as tuas orações em casa, ou esquecer constantemente, porque você trabalha muito, tem argumentos do cansaço, do trabalho, da vida corrida, não se preocupe, Deus te ama. O amor dele é eterno, isso não vai mudar em nada em Deus, porque ele vai continuar te amando. Se você não quiser se confessar sempre, não tem tempo para buscar a confissão, ele é misericórdia, ele te ama, não se preocupa com isso. O amor de Deus não vai mudar em nada, porque ele é Deus e você é a criatura amada por ele. Isso é uma verdade que nós cremos. Mas o inimigo não diz para nós que quando eu deixo a missa, deixo a oração, deixo a confissão, eu vou minando a minha fé, eu vou me afastando do amor de Deus, eu vou entrando em crise, eu vou fraquejando, eu vou tendo fome de Deus. E
e acabo definhando. Quando menos espero, estou afastado do Senhor, do seu amor. Nem reconheço mais o amor de Deus. Isso o inimigo não quer nos dizer. Porque nós precisamos ser recíprocos naquilo que Deus tem conosco. É uma aliança. É um relacionamento de quem ama e de quem é amado. E eu preciso corresponder a esse amor, porque eu sei que é Ele que me sustenta. E hoje o inimigo rebate Satanás com a palavra. E depois, ou melhor, Jesus rebate o inimigo com a palavra. Mas depois que Jesus vence as tentações e não cede ao inimigo, o último versículo do Evangelho diz que o demônio, depois de tentar Jesus, se afasta para voltar na hora oportuna. E a hora oportuna aconteceu, foi lá na cruz. Só que antes o inimigo usou uma frase que se repetiu várias vezes em outros momentos. Hoje no Evangelho o demônio diz: se tu és o Filho de Deus. Olha a condicional. Que tentação o demônio quer colocar no Senhor. Se, porventura, você realmente for Filho de Deus, prove, me mostre. Jesus precisaria provar alguma coisa a Satanás? Ele mesmo é Deus, Ele é Filho de Deus, é Deus encarnado. Só que até nós corremos o risco de sofrer essa tentação também. Porque nós somos filhos de Deus pelo batismo. Somos incorporados em Cristo pelo batismo. Em Cristo nós somos filhos de Deus e herdeiros do céu. Mas essa mesma frase pode nos tentar de vez em quando. Se eu sou filho de Deus, por que eu estou passando por isso? Se eu sou filho de Deus, por que eu sofro? Se eu sou filho de Deus, por que eu estou passando essa situação tão delicada na minha vida? Cuidado quando nós colocamos Deus à prova. Porque isso pode ser um sinal de que é uma tentação do inimigo. Colocar o Senhor à prova. Ele não precisa nos provar que é Deus, e nem nós precisamos provar, tentando o próprio Deus, quem eu sou na presença dEle. Porque somos filhos amados do Senhor, mas não precisamos de prova para isso. Se tu és o Filho de Deus, prova. Isso é uma tentação também. E o próprio Jesus rebate com a palavra. Também está escrito, Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Há muitos de nós que às vezes queremos colocar Deus à prova, colocar Deus em xeque. Eu vou arriscar fazer tal coisa porque Deus vai me proteger. Olhemos, por exemplo, durante a pandemia, quantas pessoas que não respeitaram as regras, né? As normas, os critérios, os protocolos para pensar em todo mundo. E muitas pessoas usavam da fé tentando Deus. E dizia: não vou usar máscara, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque eu tenho um Deus que me salva, e esse Deus que me salva vai me proteger de tudo, então não preciso usar isso. Tudo bem, realmente Deus nos salva, nos protege, mas também a palavra diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Se houve toda aquela situação, precisaríamos pensar nos protocolos também, mas muitas pessoas preferiram não. Veja como é interessante a gente olhar aquilo que nós fazemos, achando que confiamos e temos segurança em Deus, e aquilo que nós estamos colocando à prova a Deus. Tem coisas que realmente eu faço porque eu confio no Senhor. Eu tenho segurança nele, é Ele que me conduz. Mas tem coisas que eu estou colocando Deus à prova. E precisamos ter cuidado com isso também. Mas veja que interessante. E o demônio foi embora para depois voltar na hora oportuna. Onde foi a hora oportuna? Todas as vezes que aparecia essa frase: se tu és o Filho de Deus, prova. Prova antes de chegar na cruz. E aí nós lemos em Marcos, capítulo 1, versículo 21. Jesus entra no templo e tem um homem possesso por um espírito imundo. E assim que Jesus entra, o homem olha para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus e vieste para nos destruir. E Jesus: cala-te, e o inimigo sai. Jesus expulsa com autoridade o demônio daquele homem. Veja, eu sei quem tu és o Santo de Deus e vieste para nos destruir. Mas do que adianta saber que Ele é o Santo de Deus? Do que adianta acreditar nisso se Ele não vive? Veja, Satanás queria iludir o próprio Cristo já ali. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Deixa a gente aqui nesse corpo, não precisa mexer conosco, já reconhecemos quem você é. E Jesus, quando diz cala-te, silêncio, Satanás, e expulsa, é como se Jesus estivesse dizendo: do que adianta você acreditar que eu existo? Do que adianta saber que eu estou aqui, que eu sou o Filho de Deus, mas se você não me segue, não me obedece, não se rende a mim? Existem muitas pessoas que acreditam em Deus. Sim, eu sei que Ele é Deus, eu sei quem é Ele, mas Ele fique lá e me deixe em paz, eu quero seguir minha vida sem Ele. Isso também é uma tentação.
Logo em seguida, Marcos capítulo 8, versículo 32. Jesus está com Pedro e dizendo: Pedro está se aproximando. Eu vou passar pela paixão, vou passar pela cruz, morrerei, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. E Pedro diz: não, Senhor, contigo não. Por que não, Pedro? Porque tu és o Filho de Deus. Se você é o Filho de Deus, não precisa passar por isso. Qual foi a resposta de Jesus? Marcos 8, 32. Afasta-te de mim, Satanás, porque os teus planos não são os planos do meu Pai. E depois o inimigo, como ele é astuto, ele fez o quê? Foi lá para o alto da cruz. Está também no Evangelho. Basta lermos em Lucas capítulo 23, versículo 23. Jesus na cruz, de um lado um ladrão e o outro. Um olha para Jesus e com o coração pesaroso, piedoso, olha para o Senhor e diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus responde: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas o outro, astuto, foi capaz de dizer: se tu és o Filho de Deus, salva-te a nós e a você mesmo. Olha, no alto da cruz, o inimigo tentando o próprio Jesus. Meus amados, hoje nós queremos pedir uma graça toda especial ao Senhor. Estarmos cheios do Espírito Santo, vivenciando a palavra, numa vida de oração, procurando fazer o jejum que agrada a Deus para nos prepararmos espiritualmente. O jejum, ele é capaz de nos fortalecer internamente para as batalhas externas. O jejum também nos deixa vulneráveis. E quando eu fico vulnerável, Deus me possui. O Espírito Santo me possui. Porque se eu estou vulnerável, eu me rendo àquele a quem eu estou buscando, que é o Senhor. O jejum nos diz que nós somos miseráveis. Não conseguimos passar 24 horas e olhe lá, ou 48, sem nos alimentarmos. Logo o corpo vai sentir. Pois bem, ali quando o corpo sente a fome, a alma está clamando por Deus. E eu reconheço quem eu sou. Uma criatura que necessita do Criador. Um miserável que precisa da misericórdia. Alguém que sem a graça de Deus não pode viver. O jejum nos adestra. O jejum nos disciplina para as batalhas espirituais, mas também para muitas coisas no corpo. Uma pessoa que é capaz de jejuar e fazer um jejum que agrada a Deus, ela também consegue disciplinar o corpo dela e a vida dela em qualquer outras situações. No instinto, nas emoções, nos desejos, nas coisas mais desordenadas da sua vida interior, ou também psicológica. Por que não? O jejum nos ajuda nisso. Alguém que é capaz de jejuar e agradar a Deus, também é capaz de dominar os seus instintos e as suas emoções. E assim Deus vai fazendo a sua obra. O jejum nos torna desapegados. Jejuar é nos desapegar. E quando a gente se desapega, aquilo que você pede a Deus, Ele te dá. E por que Ele me dá quando eu estou desapegado e faço o jejum? Simples. Porque quando eu faço um jejum que agrada a Deus, e o desapego toma conta do meu coração, Deus me concede o que eu preciso, porque Ele sabe que o meu coração não corre o risco do apego, da idolatria, de eu me corromper com aquilo que Ele está me dando. E aí Deus começa a liberar as graças, as bênçãos e aquilo que eu mais preciso, porque aquele coração não corre o risco de receber algo e ficar apegado, ou receber algo e esquecer de Deus, porque o jejum nos purifica. Peçamos ao Senhor que nessa quaresma vivamos bem o nosso retiro espiritual. Aprenda, escute, pesquise, estude sobre os tipos de jejum que a igreja oferece, que a Sagrada Escritura nos ensina. Temos o jejum da igreja, que você pode almoçar moderadamente, e você pode renunciar uma das outras refeições, ou o café da manhã, ou a janta, e você não tomar alimento de lanche nenhum. E ter um dia de oração. Mas também você pode almoçar moderadamente, e você pode tomar um leve café da manhã, um leve jantar, de tal forma que as duas refeições juntas não dê uma. Você também pode fazer assim. E também abster-se de carne nas sextas-feiras. É um preceito da igreja. A igreja nos orienta nas sextas-feiras renunciarmos à carne, abster-se de carne. Carne de animais de sangue quente, ou seja, aves e mamíferos. Mas o peixe, o ovo, legumes, frutas, moderadamente, a gente também pode nos alimentar abstendo-se de carne e de aves.
Também temos alguns jejuns para aqueles que praticam constantemente essa disciplina na vida de jejum, que já tem uma prática maior, já cresceu mais espiritualmente no jejum. Também pode fazer um jejum de água, o jejum apenas água e pão. Fazer as renúncias que a igreja nos ensina, que são propósitos, mortificações ou penitências. Quanta graça a gente pode alcançar nessa quaresma. E isso não é para que os outros vejam. E isso não é para que os outros possam nos olhar. Ao contrário, o meu jejum, a minha abstinência, a minha mortificação, ela deve ser eu e Deus. E na intimidade do meu coração, Deus que conhece as intenções do meu coração, Ele me recompensará. Mateus capítulo 7. E o Senhor que conhece os corações, esse te recompensará. Então, meus irmãos, juntos, vamos continuar nossa caminhada espiritual. Temos muito ainda a batalhar para crescermos espiritualmente. Pense nessa imagem que eu falei, um edifício espiritual sendo construído. Mas não olhemos apenas o edifício que vem sendo construído, olhemos o alicerce, a base. O que é que faz esse prédio não desmoronar? O que faz esse edifício espiritual da minha vida não cair? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.